Procure saber sobre esse manifesto. Olha, se posicionar contra a corrupção em todas as esferas da vida, seja pública ou privada, é um compromisso cidadão. Senão, como será? Falar aqui de corrupção não é uma conversa sobre a falta de esperança, muito pelo contrário, né? A gente não quer fazer parte do coro do todo mundo é assim, não tem mais jeito. Tanto que a gente lançou aqui, olha só, a campanha Eu Acredito num Mundo Melhor. Porque a gente acredita mesmo. E você, acredita? A gente acredita que dá para cortar esse mal pela raiz, hein? E para falar dessas situações, sobre ética e sobre a falta de ética, a gente recebe aqui o filósofo Mário Sérgio Cortella. É um prazer recebê-lo. Feliz. Eu mais ainda. Que bom. Bem-vindo ao Como Será. Por favor, a casa é sua. Grato. Mário Sérgio, corrupção tem jeito? Claro, se não tivesse jeito, nós estaríamos desesperados. Não há coisa na vida que não tenha alternativa. Nós construímos o processo possível de corrupção, podemos desconstruí-lo. Não é uma coisa que veio de fora, que Deus, ou os deuses, ou as forças mandaram para nós. A corrupção é obra nossa. Se ela é obra nossa, ela pode ser extinta por quem a construiu. Por isso, claro que é possível. Perfeito. Então, se é possível, agora a gente vai responder algumas perguntas da turma que nos manda perguntas pelas redes sociais sempre. Quem mandou a primeira foi a Cristina. Vamos ver aqui, olha. A Cristina Opperman pergunta: o jeitinho brasileiro não seria uma resposta à burocracia exagerada do nosso país? Porque tem muita burocracia. Sim, mas a burocracia, se ela é um equívoco, eu não vou resolvê-la com outro equívoco. Afinal de contas, veneno para curar problema com veneno não é normalmente algo que tenha uma solução tão adequada ao final. Se eu entendo o jeitinho como algo que nós temos, que é uma certa flexibilidade, isso sem dúvida é positivo. Mas se o jeitinho é um drible, é um escape, ele é um atalho daquilo que deveria ser correto, então ele, ao contrário de ser uma saída, ele é um agravamento da condição que se tem. Por isso, jeitinho, quando é flexibilidade, bom demais. Quando ele significa ser volúvel, isto é, eu faço porque é bom para mim, não porque é certo, jamais. Você sabe que 95% dos brasileiros são absolutamente decentes. Levantam de madrugada, vão trabalhar, pagam as contas, têm vergonha quando não conseguem cumprir um compromisso. Os impostos mas todos os bem pagos. 5% de canalhas, esses conseguem convencer os 95% que o normal é ser assim. E segundo, de que eles são invencíveis. Primeiro, o normal não é ser assim. E segundo, eles não são invencíveis. Então vamos para mais uma bela pergunta dos nossos telespectadores. O Guilherme mandou essa. Vamos lá. De que forma que eu posso contribuir no meu dia a dia para uma sociedade mais ética? É uma coisa forte essa que o Guilherme levanta, porque uma das coisas que muita gente faz, Sandra, e é equivocado, é quando se fala em ética ou fratura ética, as pessoas dizem assim, que horror, alguém tem que fazer alguma coisa. Pois é, porque não eu, né? Você e todos nós, cada um pouco. Essa ideia do alguém, ela coloca do lado de fora a responsabilidade. E eu posso lembrar algo que é decisivo. A ética se constrói também nas pequenas ações do cotidiano. No lugar onde eu moro, na minha vizinhança, no local que trabalho, na minha conduta no trânsito. Até, Sandra, um princípio de um grande filósofo alemão, Kant, pensador do século XVIII, que dizia um princípio maravilhoso. Ele dizia assim, tudo que não puder contar como fez, não faça. Olha só, de uma simplicidade imensa. Perfeito. Tudo que não puder contar como fez, não faça. É claro que ele não está falando contra a privacidade, nem contra o sigilo. Ele está falando contra a vergonha. A frase pode ser dita de outro modo. Tudo que não puder contar para alguém como fez, porque se alguém souber, você vai ficar com vergonha de ter feito, nem faça. Pois é, então o que a gente pode falar para quem está nos assistindo, que tem filhos? Como educá-los nesse mundo em que há tanta corrupção, tanta falta de ética e que a gente não pode achar isso normal de maneira alguma? Que tipo de exemplo, como é que a gente tem que conduzir a nossa vida? Porque pequenas falhas todos cometem. Como que a gente se comporta? Só uma forma da gente educar as novas gerações, com o exemplo. A exemplaridade é a melhor forma de esclarecimento. Uma criança de 8, 9, 10 anos, ela não compreende conceitos teóricos sobre a importância da ética, a necessidade da decência, a questão da corrupção. Isso é muito abstrato para ela. Ela vai entender isso com um exemplo, dentro de casa. Do pai ou da mãe. Por exemplo, se eu tenho nojo, e preciso ter, do preconceito
Eu preciso agir de maneira não preconceituosa. Não posso admitir em casa piadas que tragam isso. Eu não posso ser preconceituoso na minha prática. Se eu sou avesso à ideia de mentir, eu não posso, quando o telefone toca e o filho fala assim, pai, é para você dizer assim, diz que eu estou no chuveiro. Esse tipo de expressão, ela vai caricaturando a conduta ética, em vez de marcar aquilo que é positivo. Por isso, o primeiro passo é exemplo. Segundo, se o pai e a mãe não dão exemplo e não podem dá-lo porque ele às vezes não é suficiente, trazer bons exemplos. Mostrar filmes, músicas, situações, relatar coisas que são feitas. Como, por exemplo, a matéria que nós vimos antes dessa nossa conversa, o número de exemplos positivos daquilo a ser recusado e aquilo a ser acatado é imenso. Coloque teu filho, tua filha, para assistir de novo, faça com que ele pense sobre isso, claro. Reflita sobre o tema e eu nisso. No fundo, a grande pergunta é, e eu com isso? E eu com isso, claro, eu tenho porque essa tudo é a a ver com isso. Nós Muito. temos tudo a ver com Sem isso. Sem dúvida. Senão não dá, né? Você falou para assista de novo a reportagem. Aliás, assista quantas vezes quiser. O nosso programa sempre está no nosso site, comoserá.com. Ficou interessado em continuar esse papo? Então pode continuar mandando as suas dúvidas para o filósofo Mário Sérgio Cortella pelo nosso site, que eu já falei, repito, comoserá.com. Durante toda a semana você responde. Com alegria. Com muita alegria foi ter recebido você. E se eu não responder, falta de ética decente. Jamais, você jamais. Por favor, mestre. Não, por isso. Muitíssimo obrigada por ter vindo ao Como Será.